Bem, como dissemos, nós vamos começar hoje a falar sobre a igreja. Nós estamos como igreja neste lugar, comemoramos mais um ano de organização como igreja e nós queremos, através dessas mensagens que vão ser trazidas durante o mês de maio à noite, luz sobre o propósito de Deus para a igreja. Nós queremos falar nessa noite sobre 5 propósitos de Deus para a igreja. Queremos ver um propósito por cada domingo, são 5 domingos esse mês, e queremos em cada um deles ver um propósito. Nós podemos perguntar quais são os propósitos de Deus para a igreja. Esta é a pergunta que nós queremos responder através desta e das próximas mensagens, com a graça e a permissão de Deus. Em cada mensagem veremos um destes 5 propósitos, de acordo com o plano eterno de Deus. Deus revelou na sua palavra a sua vontade, o seu plano e os seus propósitos para a igreja. Efésios 1, 9 e 11 dizem assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo. É muito importante que nós prestemos atenção nessa expressão, em Cristo. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo. O verso 11 diz: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Em Cristo fomos também feitos herança, é aquilo que nós seremos, nós somos herança de Deus, é aquilo que nós somos dele em Cristo Jesus, e haverá um momento em que nós estaremos reunidos com Deus através de seu Filho, para vivermos com Ele eternamente. Então somos herança, aquilo que o Filho vai herdar como resultado da sua morte na cruz do Calvário. O texto diz: predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A palavra predestinados aqui diz da predestinação de Deus para a sua igreja. Não se trata nesse texto de uma predestinação de uma pessoa, mas daqueles que hoje são a igreja do Senhor Jesus, ou seja, nós, os que esperamos em Cristo. Então, nós estamos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós vamos ver que isso foi planejado por Deus desde o princípio, antes que houvesse qualquer coisa, antes de tudo existir, fomos predestinados para, por meio dele, nos tornarmos sua herança. Mas toda vontade, plano e propósito de Deus convergem para uma única pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Nós vamos novamente ler o verso 1, 9 e depois o 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Muito bem, é importante que nós entendamos que
a palavra convergir, o texto diz de fazer convergir nele. Deus quis que tudo tivesse como centro, como convergência, como o centro principal de todas as coisas, a pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Então, foi através dele, na dispensação da plenitude dos tempos, quando isso aconteceu, quando Jesus veio. E ele veio para fazer, Deus fez convergir em Cristo, na época em que ele aqui veio, por isso que é na dispensação da plenitude dos tempos. Foi um tempo planejado, idealizado por Deus. Ele veio no momento certo, para que todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, convergissem para Cristo. Em outros textos nós vamos entender que ele nos reconciliou. Vamos ver isso em Colossenses 1:19-20. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Ele está falando de Cristo, o texto. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Você vai me perguntar, o que é que há para ser reconciliado com Deus no céu? Não sei. O fato é que quando entrou o pecado no mundo, quando houve rebelião no céu, então as coisas saíram do seu lugar. Isso não significa que haverá reconciliação para os anjos rebeldes, inclusive para o próprio Satanás. A Bíblia não nos dá nenhuma informação acerca disso, muito pelo contrário. Fala que para eles estão reservados o lago de fogo, mas o que há a ser reconciliado, eu tenho que confessar que existem N opiniões sobre isso, mas todas são opiniões de pessoas que pensam, que imaginam, que entendem, mas nós não temos nenhum fato registrado na Bíblia que nos leve a dizer é isso ou é aquilo. Mas o texto fala que através de Cristo, eu vou ler novamente, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir, fazer com que todas as coisas viessem a ter como a pessoa principal, a pessoa de Jesus, na dispensação dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ele veio para reconciliar todas as coisas, não é? Aliás, é o texto de Colossenses que diz isso, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo, Deus reconciliasse com ele mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E por estar ligada a Cristo, por meio de uma aliança de sangue, a igreja está diretamente envolvida em toda a vontade, plano e propósito de Deus. Eu vou ler um texto, não vou entrar em detalhes agora, mas daqui a pouco. Mas o texto diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós fomos abençoados em Cristo. Cristo é aquele que é abençoado, e como estamos nele, nós somos nele e por meio dele abençoados. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele em quem? Em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para quem? Para ele, Cristo,
para sermos adotados como seus filhos, como filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo. Segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é o amado? É Jesus Cristo. Nele, quem? Jesus Cristo. Temos a redenção, como? Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo, o verso 11, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele, quem? Em Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele quem? Em Cristo, também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, que somos nós, em louvor da sua glória. Mas quais são os propósitos de Deus para a igreja? Primeiro, ser e viver para o louvor da glória de Deus. Então, Deus predestinou a sua igreja com um propósito. E o primeiro deles que queremos examinar hoje é que nós devemos, como igreja, ser e viver para o louvor da glória de Deus. Isso fica evidente em 3 ocasiões nesse trecho que nós lemos de forma abreviada. A primeira, nos versos 5 a 8 de Efésios 1. O texto diz que Deus nos predestinou para Ele. Ele quem? Para Deus mesmo. Para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Aí vem o verso 6, para louvor da glória de sua graça, que Ele concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Então o texto deixa claro que Deus nos predestinou para Ele mesmo, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, a vontade de Deus. Para quê? Para louvor da glória de sua graça. Ou seja, para que nós louvássemos a Deus pela sua graça. Em que consiste a graça? O texto diz que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, nos concedeu gratuitamente em Jesus. Porque nele, o texto diz, temos a redenção, pelo seu sangue, nós temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E é por isso que nós temos que exaltar a Deus pela sua graça. Que Deus derramou abundante sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Então, o texto deixa claro que eu e você devemos ser para o louvor da glória de sua graça. Para que nós louvássemos, primeiro pudéssemos ser, para que através da nossa vida, para que através da sua igreja, nós pudéssemos levar louvor
para a glória da graça que nos foi dada. Isto é, quando nós louvamos a glória da graça, é a glória da graça de Deus. Então nós devemos ser para o louvor da glória de sua graça. A igreja deve ser e viver para louvar a glória da graça que nos foi dada. A graça de Deus é uma das dádivas mais extraordinárias de quanto nós podemos receber de Deus. Nada se compara à sua graça. Em que consiste a graça? Em que nós fomos acolhidos e aceitos por Deus por meio do seu Filho. Só, ponto final. Por quê? Porque Ele veio e se fez pecado por nós. Ele que não tinha pecado, Ele se fez pecado por nós. Ele foi à cruz e derramou o seu sangue. E através do sangue dele que nós temos remissão, perdão dos pecados. Então, o propósito de Deus, a primeira ocasião em que isso é dito nesse texto, é esse que nós lemos, especialmente o verso 6. A igreja deve ser para o louvor da glória da sua graça. Eu e você devemos viver de tal maneira que a nossa vida manifeste e expresse para todos verem a graça de Deus derramada em nós. Não só no perdão dos pecados, mas nas mudanças que foram efetuadas em nós e da obra que Deus realizou em nós, por graça, tão somente por graça, não porque merecêssemos, mas porque cremos em Jesus e aceitamos o seu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Efésios, esse verso 6 a 8, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio de seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Então, é isso que nós devemos fazer, é por isso que nós louvamos a Deus. Louvamos a Deus pelo que Ele fez. O que Ele fez por meio de seu Filho, nos concedeu uma graça, a graça de sermos perdoados, aceitos, feitos filhos de Deus por adoção. Colossenses 3,15 diz que nós devemos ser agradecidos. Diz assim: sejam agradecidos. Não tem esse texto aí não. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Nós temos motivos sobejos para louvar a Deus. Eu não canso de agradecer a Deus o perdão dos meus pecados, a vida que Ele nos deu, o seu Espírito. Amados, são tantos os privilégios que nós temos em Deus, por meio de Jesus, que nós poderíamos aqui enumerar uma lista enorme. Tudo resultante da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que todas as coisas convergem para Ele. O plano de Deus é que todas elas tenham Jesus como centro. E Ele diz: e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Nós devemos ter uma atitude de gratidão e de louvor contínuo. A Epístola aos Hebreus também não está ali não há esse texto ali.
Mas Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Quais são os propósitos de Deus para a igreja? Isso fica evidente em 3 ocasiões, dissemos, vamos ver a segunda, nesse mesmo texto que lemos inicialmente. Agora Efésios 1:9-12. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Agora veja o que vem a seguir. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Tudo que foi feito para que nós, igreja do Senhor Jesus, sejamos para o louvor da sua glória. Isso significa que a obra redentora de Jesus é completa. E Ele deseja que por meio da sua igreja, nós sejamos para o louvor da sua glória. Então, nós devemos ser para o louvor da sua glória, e vamos ver que devemos viver para isso. Então, a ênfase aqui é em ser para o louvor da sua glória, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Colossenses 3,17, também não está aí, mas eu vou ler. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Nós devemos fazer em Jesus, porque só em Jesus nós podemos ser para o louvor da glória de Deus. Separados dele, jamais poderemos ser para o louvor da glória de Deus. Só aquilo que nós fizermos nele, por meio dele, através dele, poderá ser para o louvor da glória de Deus. É por esta razão que temos dito aqui repetidas vezes, que nós podemos viver, só podemos viver a palavra de Deus, viver o ensino da palavra de Deus por meio de Jesus. E o plano de Deus é que nós vivêssemos por meio dele. O propósito é que Jesus seja glorificado. Aliás, que o Pai seja glorificado através da vida do seu Filho em nós. Filipenses 9:11 diz assim: também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, veja o que diz a seguir, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ele ora para que nós sejamos cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Deus só pode ser glorificado por meio de Jesus em nós. Então, é importante que nós entendamos que só podemos viver nele e para o louvor da glória do Pai. É por isso que também aos Filipenses capítulo 2, verso 5, versículo 5 a 11,
o apóstolo recomenda: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo que fizermos em nome de Jesus será para a glória de Deus Pai. Jesus é o centro, Deus fez de Jesus o centro, Deus fez de Jesus o Senhor, e quando nós vivemos nele, por meio dele, através dele, nós estamos dando louvor a Deus pela obra que ele fez em nós. Nós estamos revelando Jesus em nós. E é ele que tem que aparecer, e não eu e você. Quais são os propósitos de Deus para a igreja? Isso fica evidente em 3 ocasiões. Vamos ver a terceira. Efésios 1, 13, 14. Continua dizendo: nele, isto é, em Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele, isto é, em Cristo, também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós recebemos o Espírito de Deus para que possamos viver por meio de Jesus através do seu Espírito. E para que por meio da vida dele em nós, nós pudéssemos ser para o louvor da sua glória. Por isso que nós dissemos que o primeiro propósito de Deus para a sua igreja é o que fôssemos melhor, ser e viver para o louvor da glória de Deus. Nós vimos isso no texto, no verso 6, para louvor da glória de sua graça. Vimos isso no versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E vimos isso no verso 11, no versículo 14, em louvor da sua glória. O Espírito de Deus é o penhor da nossa herança, até que nós sejamos resgatados, até que sejamos levados à presença de Deus, em louvor da sua glória. O Espírito é o penhor, é a garantia da nossa herança. Isso para que Deus pudesse ser louvado, para o louvor da sua glória, da glória de Deus. Para sermos e vivermos para o louvor e a glória de Deus, nós devemos ser e viver cheios do Espírito Santo. É por isso que Efésios 5, 17 em diante dizem assim estes versos: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.
Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração, ou seja, por meio do seu Espírito, onde habita o Espírito de Deus, e onde você deve ser cheio do Espírito, louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos e devemos dar graças a Deus, e só podemos fazer isso por meio de Jesus. É incrível que nós não podemos fazer nada a não ser por meio dele. Eu digo incrível, mas é algo realmente grandioso. Muitos carregam um fardo pesado, tentando viver a vida cristã. Deus nunca planejou isso para nós. Deus planejou que nós vivêssemos por meio dele, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio dele que nós podemos dar graças a Deus. Isso porque o primeiro propósito de Deus para a igreja é ser e viver para o louvor da glória de Deus. No céu, os anjos fazem isso continuamente. Apocalipse 5, 11 e 12. O apóstolo João tem uma visão. Ele diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Apocalipse 7, 11 e 12. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, honra e poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. É isso que se faz no céu. É isso que os anjos e os seres celestiais fazem no céu. No céu, é isso que a igreja também fará. Apocalipse 5, 13, 14. Agora fala de uma multidão. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. O texto diz: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Quem é que está sentado no trono? Deus, o Pai e o seu Filho, com ele. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono.
O trono fala de governo, fala de autoridade. E Jesus promete àquele que vencer a sentar-se com ele no trono. Isso fala de concessão, de delegação de autoridade no contexto do reino eterno de Deus. No céu, é isso que a igreja também fará. Apocalipse 5, 13 e 14. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar. Aliás, isso foi o que eu li agora. Vamos a Apocalipse 7, 9 e 10. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. É o momento quando os santos, resgatados pelo sangue de Jesus, nós estaremos diante de Deus, estaremos dizendo com voz forte: ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Estaremos dando louvor, honra e glória a Ele. Apocalipse 15, versos 2 a 4. Vi como um mar de vidro, misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem, o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés. Aqueles que foram salvos no contexto da velha dispensação, porque creram na promessa da vinda de Jesus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, os que vivemos na dispensação da graça, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Também em Apocalipse 19, 1 e 2, o apóstolo João descreve: depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Também no mesmo capítulo, versos 5 a 7, e do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Quem é a noiva dele? É a igreja. Conclusão. Quais são os propósitos de Deus para a igreja? Hoje vimos o primeiro dos 5 propósitos de Deus para a igreja, de acordo com o seu plano eterno. O primeiro é ser e viver para o louvor da glória e de Deus, para a glória de Deus. Isso nós vimos em Efésios capítulo 1, versos 3 a 14. Que nós possamos ser e viver para a glória de Deus, porque é esse o plano e o propósito dele para a sua igreja. Isso requer
entrega total. Isso requer vida de santidade. Isso fala de vida com Deus. Isso fala, e vida com Deus nós temos que pensar em oração, palavra. Não é possível imaginar vida com Deus sem vida de oração, sem palavra. É por isso que nós precisamos buscar diariamente a Deus na sua palavra, buscar a Deus em oração, para que nós possamos ser e viver para a glória dele, por meio de Jesus. Então esse é o propósito para nós, Igreja do Senhor Jesus. Nós temos que estar conscientes daquilo que Ele planejou para nós, aquilo para o que fomos resgatados, fomos redimidos, para que pudéssemos ser e viver para a glória de Deus. Para que nós possamos viver para a glória de Deus, nós precisamos ser primeiro. E nós somos quando cremos em Cristo e passamos a viver por meio dele. É esse o propósito primeiro de Deus para a sua igreja que queremos destacar hoje. Que Deus nos ajude a ser o que Ele tem planejado para nós. Eu convido você a fechar os seus olhos e seria bom que você dissesse Deus, mas não da boca para fora, porque não faz sentido. E que você pudesse fazer nessa noite o propósito de ser e viver para o louvor da glória de Deus. Para que você possa, eu e você possamos fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai, como recomenda a sua palavra. Deus, nós te damos graças pelo teu propósito eterno para a igreja do Senhor Jesus. Igreja esta redimida com seu sangue, com seu precioso sangue. Somos gratos e louvamos a ti por esta graça. Queremos viver para o louvor da tua glória, queremos ser em Cristo para o louvor da tua glória, queremos viver em Cristo para o louvor da tua glória. Dá-nos este entendimento e que possamos fazer isso, não apenas em palavras, mas sobretudo com o coração, como modo de viver, não por força de uma imposição de quem quer que seja, mas por graça a que nos é dada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao sairmos daqui, leva-nos em paz e em segurança, guardados, sempre cercados pelos teus anjos, livres do mal, livres do maligno, e que o Senhor use de misericórdia para com todos nós, em nome de Jesus. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém. Vamos em pé cantar